sua face direita, não é que você vai esperar que ele bata na esquerda, você vai oferecer a ele, fala, Jesus, você está tirando onda. O cara me bateu na direita e fala, peraí, falta a esquerda, você esqueceu? Como assim? Bate na esquerda também, para o serviço ser completo. Se alguém te faz andar uma milha, você fala, já damos uma. O que é um... Para quem tá... Então vamos duas. Se alguém quer tomar a capa, dele a túnica. Sabe o que é a capa e a túnica? É a roupa. É basicamente dizer assim, eu fico pelado. Eu fico sem roupa. Leva tudo. Então essa é a parte mais difícil para mim do Sermão do Monte. É dizer assim, aquele que sabe, que eu sei que é hostil. A gente estava conversando sobre isso no intervalo. Eu sei que é hostil, que está ali só para me fazer mal, que a intenção dele é me machucar, e eu preciso amar. E lembre que amar não é sentimento, não é gostar da pessoa. Jesus não está pedindo para você gostar dela. Jesus está dizendo assim, olha, respeite, se ele precisar de sua ajuda, sirva, né? Jesus não está pedindo para você se relacionar com ela de forma íntima, mas você não tratar mal aquela pessoa, não é? É que nem um amigo secreto da escolinha do João. Conta a história que o Joãozinho, um menino muito pobre, muito pobre, queria pela primeira vez participar de um amigo secreto que ia acontecer na escolinha. Só que ele não tinha como comprar presentes. E em contrapartida, tinha um outro menino que era bem de vida, riquinho, e que odiava o João. Ele perseguia o João, ficava chamando o João de pobre, de sujo, de fedido, perseguia essa criança o tempo inteiro. E aí, por ironia do destino, Joãozinho, no amigo secreto, tira esse menino, que fazia mal a ele. E ele não tinha dinheiro para comprar presente. Então o que foi que ele fez? Ele, no meio do caminho, passou por vários jardins e ia colhendo as flores pelo caminho. E fez um buquê florido, cheio de cor e cheiros. E todo contente, ele ficou segurando aquele buquê de flores para entregar ao amigo que ele tinha tirado. E como uma história boa, que não pode ser diferente, o outro também tirou João. E ele queria humilhar João na frente de todo mundo. E na hora da troca dos presentes, Joãozinho, todo feliz, vai até o amigo e entrega a ele um buquê de flores. E senta todo orgulhoso do seu feito. E aí o outro está rindo e se levanta com um saco de lixo, com restos de comida. E diz, olha, eu acho que você pode encontrar alguma coisa boa aqui para comer hoje. E dá para ele. Mas Joãozinho ficou com um sorriso daqui até aqui o tempo inteiro. E todo mundo ficou olhando para ele, tipo, sem entender por que ele estava sorrindo e por que ele estava tão feliz e alegre. E aí, quando terminou a brincadeira, a professora foi até ele dizer, por que você está feliz em receber lixo? Ele falou, professora, minha mãe sempre me diz que a gente dá aquilo que tem dentro de si. Eu tenho flores, por isso dei flores. Então, na verdade, as pessoas tóxicas, as pessoas que te fazem mal, elas só te oferecem aquilo porque aquilo é tudo que elas podem te oferecer. Mas isso não te dá o direito de dar a elas a mesma coisa que você recebeu, porque você tem muito mais para dar do que elas. E você não pode se rebaixar ao nível delas, de tratar elas mal o tanto que elas tratam você, porque você é diferente. Então, se receber lixo, dê flores. Sempre. E com sorriso, e com alegria, e com entusiasmo, porque você está dando aquilo que tem dentro de você. Se a gente pensar bem, foi o que o mundo fez com Cristo, e foi o que Cristo fez pelo mundo. O mundo ofereceu lixo para Jesus. Jesus pegou o lixo e transformou em flores. Por isso que Jesus falou sobre amor aos inimigos, porque ele fazia isso. Ele fez isso.
Paulo diz que nós éramos inimigos de Deus. E na condição de inimigos de Deus, Jesus morreu por nós. Então, amor aos inimigos. É fácil? É não, porque o que a gente quer? O primeiro lá, né? Assassinar o cabra, né? A gente quer matar, pegar pelo pescoço e espremer até às vezes por dia. Ou como David, né? É isso que a gente quer fazer. Mas o que é que Jesus faz por nós? Abranda os ânimos, traz a consciência, oxigena o cérebro, traz a consciência a si, respira fundo, colhe flores e as dá. É assim que tem que fazer. Toma, flores! Com a força do ódio, né? Aqui. Tem uns espinhos aí também. De propósito. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por elas. Essa é a terceira porção do Sermão do Monte. A primeira é as bem-aventuranças, a segunda é ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, e agora é qual a motivação que você tem ao fazer as coisas que você faz. Então, dando esmolas, orando, jejuando. Dar esmolas é um ato de misericórdia, é repartir com o outro as coisas que Deus deu para você, não é? Mas o que é que os fariseus faziam? Tocavam trombetas, anunciava a bondade aos quatro ventos, para que todo mundo pudesse ver o quão bom eles eram, o quão misericordiosos eles eram, o quão santos eles eram. O que é que Jesus fala? O que sua mão direita dê, que a esquerda não veja. Faça no secreto, e o seu pai que vê o que é feito no secreto te recompensará. Eu não preciso dizer para ninguém quantas pessoas eu ajudo, como eu ajudo, por que eu ajudo. Não é? Não preciso. Não preciso. E eu também não quero que ninguém saiba. Todas as vezes que eu vou ajudar alguém pela via de terceiros, a primeira coisa que eu falo é: você não sabe quem eu sou, você não sabe meu nome, nem meu endereço. Só passe. Não quero honra. Porque Jesus fala o seguinte: se você faz a fim de ser visto, quando você é visto, você já recebeu sua recompensa. Mas eu quero algo mais do que apenas ser visto. Eu quero ser recompensado por meu Pai. Ele falou: então, se você quer ser recompensado pelo Pai, você precisa fazer para que Ele apenas o veja. E o Pai que vê o que é feito no secreto te recompensará, de fato, com a recompensa que eu espero, que é a vida eterna, estar lá com Ele. Então, para mim, não importa se as pessoas veem ou se deixam de ver, porque eu não quero ser visto, né? O mesmo era orando, lembra? O cara chegava lá no pátio, né, na esquina do templo, batia no peito, dizia: eu não sou como esse pecador, eu não sou como esse publicano, né? Oh Deus, eu dou o dízimo, eu jejuo, eu faço isso e aquilo outro, enquanto o outro não se considerava digno de olhar para o céu e dizia: Senhor, perdoe porque sou pecador, porque sou falho, porque sou humano, porque sou dependente. E Jesus fala: se você vai orar, ora no seu quarto em secreto, e Deus que vê o secreto te recompensará. Modelo do que fazer e o do que não fazer, né? E jejuar. Eles amavam entristecer a cara, andarem, né, com a mão no estômago. O que foi, fariseu? Eu estou jejuando. Olha como ele é espiritual, né? Olha como ele é bom. Jesus fala: se você vai jejuar, nem sai de casa. E se for preciso sair, passa água no rosto, veste uma roupa limpa, vai fazer o que tem que fazer e volta e fica na sua. Ninguém precisa saber que você está jejuando. Se você vai jejuar, o jejum é entre você e... acabou. Entre você e Deus. E jejum é uma pausa, né? É uma pausa de comer, é uma pausa de fazer, é uma pausa de ser. Você está ali entregue na presença de Deus, por um propósito espiritual. Eu já vi pessoas jejuando para ganhar um carro. Não faça isso.
Vou jejuar por uma esposa. Não faça isso. A gente jejuma para estar mais próximo de Deus. É por isso. Não é sobre nós, é sobre Ele. É nós que precisamos, não Ele. Então pensa nisso, né? Pensa nisso. Aí a segunda parte, a primeira parte engloba essas três, né? Bem-aventuranças, acabei de falar, o visto que foi dito por eu vos digo, e as atitudes que você faz para ser visto ou não. E a segunda parte do Sermão do Monte englobam outras porções, né? O contraste entre os dois caminhos que um homem pode escolher para seguir. Lembra o caminho? Obrigado. Boa, o arroto veio bem na hora. O caminho largo e o caminho estreito. E Jesus fala, o caminho estreito reserva a você dificuldades, problemas, mas você precisa entender que esse caminho te levará a um destino melhor do que o caminho largo de permissividades, de promiscuidade, de libertinagem, que te levará para um destino ruim. E a escolha é sua, né? Tesouros. Vocês preferem na terra ou no céu? Né? Conta a história uma vez de um filho que ganhou muito dinheiro e construiu uma casa imponente e poderosa em um outro país distante. E aí um belo dia ele conseguiu trazer a sua mãe para conhecer a sua casa. Ele estava orgulhoso para mostrar à sua mãe que ele batia palmas e as luzes se acendiam, que a porta se abria com estalar de dedos, que as coisas funcionavam de forma automatizada, cheias de mármores, pinturas e esculturas, uma casa imponente. E a mãe olhou para a casa e o semblante dela mudou. E aí o filho falou: mãe, você está triste? Ela falou: eu tô. Ele falou: mas por que a senhora está triste? Ela falou: eu tenho medo de que você se acostume com essa vida e ache que aqui é o melhor que você pode ter. Eu tenho medo que você se acostume com tudo isso e ache que isso é o melhor que você pode ter. Então, na verdade, a gente às vezes está preocupado em ter uma vida boa, em ter conforto. Não há nada de errado nisso. Eu não acho que há algo de errado em você conquistar coisas, mas você precisa entender que o verdadeiro tesouro não está em receber algo aqui, mas senão na eternidade. A gente não pode viver uma vida tão boa, ao ponto de nos conformarmos e gostarmos dessa vida. Howard Norton falou: a gente não pode nos dar o luxo de achar que essa vida é boa, porque ela não é. E quando tudo parece estar bem, alguma coisa está errada, não é? Então, pensar sobre essas coisas nos fazem querer buscar mais a Deus, porque Ele é o nosso tesouro. Eu tenho um tesouro, eu tenho sim, eu tenho um tesouro, está dentro de mim. Esse meu tesouro tem muito valor, este meu tesouro. Esse é o verdadeiro tesouro. Aquele tesouro do jovem que encontrou um terreno e vendeu tudo que tinha para comprar aquele terreno. E Jesus falou: esse é o reino dos céus. É vender tudo que tem para comprar algo que tem um valor muito maior. Abrir mão dessa vida é ter a vida por vir. Jesus falou: quem ama a sua vida mais do que a mim, não é digno de mim. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a ganhará. Então você olha assim e fala: cara, minha casa, né? A casa da minha mãe lá. Sofá escorado com tijolo, parede com os rebocos caindo. A gente dormia com o mosquiteiro porque senão os pó do telhado sufocava a gente de noite. A geladeira toda comida de maresia, a gente morava perto da praia. Toda comida de maresia. Né? As portas do armário a gente tinha que abrir ela segurando para cima, porque se você abrisse assim ela caía, né? Com a força da gravidade. Era o segredo. Era o segredo. Você abria e empurrava ela para cima assim, aí tirava logo e já botava, porque se você soltar ela cai. E a gente era feliz.
Porque a gente tinha Deus. A gente tinha Deus. A gente tem Deus. Só lembrando, tá tudo novo lá agora, mas mesmo assim a gente continua fiel. Mas é isso. É dizer assim, olha, eu não tenho uma geladeira boa, não tenho um sofá bom, mas meu filho, se você ver a casa que Deus está preparando para mim na eternidade, são hectares e hectares, mano. Não tem nem limites, né? Tem até não sei se vai ter, não, porque se for um aparato que venha junto, eu vou dizer a Deus, Senhor, pode abrir mão, porque nem de golfe eu gosto. Botar uma piscina já tá de bom tamanho. Não sei nem jogar golfe. Olhos, bons ou maus? Os olhos são bons ou maus dependendo do que o seu coração tem. Você pode olhar para a mesma coisa que eu, e eu ver maldade, e você não. Porque não é a coisa em si, mas é o que está dentro de você. A gente pode olhar para a mesma coisa e tirar dele um pecado ou algo para crescimento. O que vai depender disso são os meus olhos. Os meus olhos são bons ou são maus? Os meus olhos vivem à busca de coisas boas ou de coisas maus? E ele fala que os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Porque o que entra no seu coração entra pelo que você vê. O que é que você está vendo? O que é que para onde você tem olhado? Eu lembro de Pedro, né? Quando Pedro saiu do barco, para onde ele olhou? Para onde Pedro olhou quando saiu do barco? Para as ondas, para a tempestade, para o mar. E o que aconteceu com ele? Toda vez, aprenda isso na sua vida, coloque isso no seu quarto assim, ó. Toda vez que eu tirar os olhos de Cristo, eu vou afundar. Os olhos têm que estar em Cristo. Porque por alguns segundos você tirar o olhar de Jesus, você vai começar a afundar. Nele. Entendeu? É em Cristo. E ele fala sobre dois senhores, Deus e as riquezas. Existe algum problema em ser rico? Não. Existe um problema em que você fazer a sua riqueza o seu Deus. Amar mais o que você tem do que o Deus que te deu o que você tem, né? Então, e ele fala, você não pode servir a dois senhores, amará um e odiará o outro. Você não pode amar a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo, porque não tem como. Quanto mais você tem, menos você dorme, porque você tem medo de perder o que tem. Quem disse isso foi um político. Engraçado ele falar isso, né? Ele falou isso. Quanto mais você tem, menos você dorme, porque o tempo todo você está pensando em não perder o que você tem. Por isso que eu durmo bem. Se deixar eu durmo uns 3 dias, eu entro em coma. Eu não tenho nem o que perder. Quer dizer, eu penso nos meus filhos, obviamente, né? Atualmente a minha riqueza são eles. Não? Não, meu. Viajar, não. Pra mim, olha, eu disse pra minha esposa, e eu digo isso pros meus amigos, eu não sou apegado a lugares e a coisas, eu sou apegado a pessoas. Eu posso estar em qualquer lugar, se eu tô com as pessoas que eu amo, pra mim, tô bem. Se tem comida, se tem agasalho, se não tem, se tá junto, a gente vai dar um jeito. Acabou-se. Minha esposa fica relutante em se mudar. Né? A gente já uma vez recebeu proposta de outros lugares para trabalhar. Ela falou, mas a gente vai mudar e o quarto dos meninos. Eu falei, Carol, preste atenção. A nossa família é eu, você, Benjamin e Lia. Aonde estiver nós 4, estamos bem. Porque é nós o que importa. E ela, tá bom, é isso mesmo. É o que importa.
Sabe? E outra coisa, se eu os amo, eu farei de tudo para estar com eles no céu. Então eu invisto meu tempo, invisto meus recursos e o meu talento para ensiná-los que eles precisam obedecer a Deus, porque eles precisam estar no céu comigo. E eu preciso estar no céu com eles, porque pode ser que eu me preocupe tanto com eles e esqueça de mim, né? E aí eles vão e eu fico, não dá? Porque Não você é? fica sozinho. Pois é. Então, qual é a minha riqueza? A minha família. Inclusive, é o maior ministério que alguém pode ter. É a sua família. Não adianta quantas pessoas você converter lá no mundo se a sua família é negligenciada por você. Uma coisa que você falou, eu lembrei, Eclesiastes 5:11 fala: quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefícios trazem os bens a quem os possuiu, se não dá um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dará tranquilidade para dormir. Talvez foi daí que o político tirou, né? A gente tem muita coisa para se preocupar. Quando a gente começa a ter muita coisa para se preocupar, a gente acaba deixando de se preocupar com o que realmente importa. Então tem o suficiente. Jesus falou isso, né? Tendo o que comer, o que vestir, estejais com isso contentes. Jesus nos ensina o contentamento. Se eu tenho o que comer, se eu tenho o que vestir, se eu tenho de dormir, estou contente. E o amanhã? Olha aí os campos. Tá vendo os campos? O que Jesus falou? Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como esses lírios. Tá vendo as andorinhas? Os pardais? Eles não estão nem preocupados com o que comer, porque eles sabem que todo dia Deus vai prover a eles o alimento. E aí você vive ansioso pelo amanhã que nem tem, pensando no que vai comer, no que vai vestir, para onde ir, para onde não ir. Se Deus te deu hoje, Ele vai prover tudo o que você precisa para viver o dia de hoje. O amanhã Ele não te deu ainda, então não se preocupa com o amanhã. Não estou dizendo que você vai ser desorganizado e vai comer a feira toda de um mês em um dia. Porque tem gente que... Eu digo para minha filha, nesse morro, que minha filha ela draga. Se deixar ela comer até os rebocos da parede. Eu falei, Jesus, eu faço a feira para uma semana, ela come em um dia. Quantos anos ela tem mesmo? 2,5. Ela come mais do que o meu filho de 5 anos. Ela come o dela, ele não come todo dele, ela come o dele, dá 2 minutos e ela fala, quero comer. E eu não estou mentindo. Tá passando um tempo com o Christian. Ela come, o bucho, eu disse, daqui a pouco ela vai estar dando assim, porque ela não consegue mais nem segurar o bucho dela. Não, coitadinho de mim, que tem que aumentar o sustento para alimentar aquela draga, né? Porque ela come, viu? Ô bichinha pra comer. Imagina quando ela tiver 3. Aí eu digo pra Carol assim, eu fico só pensando, quem vai casar com você tá lá cima? E eu não vou dizer. Eu vou deixar casar, depois casar. Se lascou. Quando chegar na adolescência, ela vai comer mais. Misericórdia, os hormônios, menstruação e tudo isso, sangue de Cristo tem poder. Vamos lá. Já fazendo, né, o link do que eu acabei de dizer sobre preocupação e fé, né? É exatamente isso que eu acabei de falar. Sobre a preocupação que a gente tem sobre a vida e sobre os planos e o futuro. Eu lembro quando eu estava para terminar o seminário, eu não queria voltar para Aracaju, porque eu sabia de 2 coisas que iam acontecer. Eu ia ter que voltar para a faculdade de História e eu não queria mais. E eu tinha que trabalhar secularmente e eu não queria mais. E eu fiquei angustiado. Eu falei, Senhor, não permita que eu volte para Aracaju, não permita que eu volte para Aracaju, não permita que eu volte para Aracaju. Essa era a minha oração. Eu nem queria saber se essa era a vontade dele ou não. Eu pedia que eu não queria voltar. E depois eu descobri que realmente essa era a vontade dele, que eu não voltasse, né? E aí eu relaxei, eu vi que Deus não queria que eu fosse. E Ele providenciou, aos 47 do segundo tempo, um trabalho para mim. Emprego, uma casa. Eu estava evangelizando um grupo de pessoas em um bairro de uma cidade metropolitana do Recife. E aí um belo dia eu tô lá terminando a aula e aí uma das pessoas que eu tinha batizado, que fazia parte do grupo lá, chegou e disse, você já jantou?
Falei, não. Né? Era 5 da tarde, a gente janta geralmente 7 da noite. Ele falou, vamos jantar lá em casa? Tá bom. Então eu entrei no carro, troquei de roupa, entrei no carro, a gente foi. E eu percebi que ele começou quando chegou no bairro, que a gente fazia os estudos, ele pegou um outro caminho. Mas eu disse, não, ele talvez ia passar na padaria, em algum supermercado para pegar alguma coisa e tal. E ele parou na frente de um prédio, de um condomínio. E disse, vamos aqui rapidinho, eu tenho um negócio aqui para fazer. E aí a gente entrou no prédio, subiu um vão de escada e entramos em um apartamento. Sem energia, todo empoeirado, mármores e piso. E tava tendo uma reforma no apartamento. E era uma kitnet, era sala, cozinha, banheiro e quarto. Bem pequenininho. E aí ele mostrou, eu tô com os pedreiros aqui transformando, tá, o que é que você achou? Eu falei, pô, legal. Ele disse, é pra você. Eu falei, oi? Ele disse, eu tô reformando pra você. Você vai morar aqui. Como é que o Breno faz? E aí, naquele momento, eu comecei a perceber que Deus estava cuidando de todos os detalhes. Todos os detalhes. E aí, dito e feito, né? Eu terminei o seminário, me mudei para lá, meses depois eu casei e moramos lá 4 anos nessa kitnet. Foi os 4 anos mais felizes da minha vida, naquele lugar. E Deus retribuiu. Deus ganhou janta e casa. Janta e casa. Não, depois da casa eu fui jantar para comemorar, né? E a janta estava boa, me lembro como hoje, era macaxeira com carne do sol na nata de queijo. Lembro como hoje. Gente, eu comi feito um louco, não tinha manhã. Eu falei assim, eu não sei quando é que eu vou comer isso de novo, então eu vou comer já por hoje e pelas próximas vezes que eu não vou comer. Então, o que é a preocupação? A palavra preocupação é você se preocupar com uma coisa que você não chegou ainda. Você já se ocupa com alguma coisa que não existe. E essa preocupação, ela revela uma insegurança, Pegaram os caras que roubaram, assaltaram a Ana. Pode ser. Mataram ele e estão levando para o hospital. Então, revela uma insegurança, uma instabilidade, uma falta de fé, de uma certa maneira. A preocupação revela que você está inseguro acerca de alguma coisa. Não é? Não estou dizendo que a gente não se preocupa, a gente se preocupa. Por exemplo, eu lembro da minha filha aos 8 meses, ela teve uma convulsão e eu, para mim, estava com a minha filha morta nos meus braços. Foi a pior experiência que eu passei na minha vida. Eu dirigi naquele dia feito um louco, sem óculos, detalhe, na minha carteira de motorista disse que eu não posso dirigir sem óculos porque eu não enxergo nada. E eu fui da minha casa até o hospital sem óculos, Benjamin sem chinelo, Lia nua, foi uma loucura naquele dia, e minha esposa de baby doll. Nós saímos de casa como nós estávamos. Eu só peguei a chave do carro, entrou todo mundo no carro. E Benjamin, depois, quando eu cheguei no hospital, eu percebi que Benjamin estava na cadeirinha, sem o cinto. E gritando, uhul! Sem entender nada. Ela tinha 8 meses. Ela teve uma febre muito alta e ela convulsionou. Então ela ficou completamente roxa, com os lábios virados e espumando. A visão do caos. E eu falei, ela vai morrer, ela vai morrer, ela vai morrer. Era tudo que eu falava. E eu dirigindo, e Diego no viva voz do carro, dizendo, faz isso, bota o queixo dela assim, puxa a língua, você vai conseguir, não sei o quê. E quanto mais Diego falava, mais eu me agoniava. E Carol com ela no braço, tentando segurar Benjamin sem cinto, e Benjamin, E nós chegamos no hospital, parei o carro na frente do hospital, entrei com a minha filha no hospital. Eu fiquei preocupado. Eu fiquei tenso. E é assim que ela entrou no hospital. E assim, quando os médicos olharam para ela, eles não falaram nada. Eles levaram ela para a ala vermelha do hospital da pediatria. E disse, olha, a gente vai cuidar dela daqui. E eu ouvi os gritos dela, porque eles estavam tentando furar o braço para poder tirar o sangue, né? Para fazer os exames. E não conseguia. Não conseguia. Então furaram a mão, furaram o pé, furaram os 2 braços.
para tentar encontrar a veia, para tirar o sangue. E a gente ouviu os gritos dela lá dentro, com 8 meses. Foi difícil, foi muito difícil. Mas aí eu chamei Carol, chamei Benjamin, que estava na adrenalina. Eu olhei pro pé dele e falei, meu Deus, o menino tá sem chinelo no hospital. E eu olhei pra Carol e falei, meu amor, você está de baby doll. E aí eu botei a mão no rosto e falei, eu tô sem o óculos. Depois de algum tempo eu falei, meu carro, eu deixei o carro parado com a chave na ignição ligado na frente do hospital. Cheguei lá, o carro não tava. Aí daqui a pouco veio um maqueiro e disse, eu estacionei o carro pro senhor. Graças a Deus. Então foi uma loucura. Eu fiquei preocupado. Não é sobre isso que eu tô falando, né? A preocupação, o medo injeta adrenalina para que você haja. Você precisa. Se eu esperasse mais um pouco em casa, talvez minha filha não tivesse sobrevivido. E depois de 3 dias internado, nós descobrimos que foi um mosquito da dengue que causou tudo aquilo. Maldito mosquito da dengue. Ela estava com dengue. E durante o tempo no hospital, ela contraiu Covid. Então ela teve dengue e Covid, com 8 meses. E minha esposa também pegou Covid, então eles tiveram que ser transferidos para uma ala específica e eu não podia vê-las. Ela é forte, por isso que explica ela comer tanto. Pois é. Pois é. Então, para resumir tudo, o que nós devemos fazer? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A coisa tá o caos e ele tá aproveitando o momento. Tudo errado, ele E ele falava, papai foi radical. E aí eu lembro que como a gente ficou uma noite no hospital, o Joseph e a Eda foram no hospital para buscar Benjamin, porque a gente não sabia que horas a gente ia sair do hospital. E de fato, eu saí no outro dia, pela manhã. E aí eu disse, Joseph, tem como você ir lá em casa, pegar um chinelo dele, uma cueca, né, um shortinho, a roupa dele dormir, porque a gente não veio com nada. E ele olhava para o tio Joseph e falou, vai ser radical, tio Joseph? Vai ser radical? Aí o Joseph, o que ele tá falando? Eu falei, depois eu falo. E aí foi muito... Aí a Eda ficou com ele no colo e ele não gostou muito, porque ele queria estar livre para... Quando colocar essa versão para sua filha, ela vai amar. Pois é. Ele lembra disso até hoje, ele fala, papai lembra o dia que Lia... Só que quando ele lembra disso, ele lembra de Lia com os olhos virados e roxa. E ele sente medo. Ele sente medo. Ele não lembra do carro, ele lembra disso. E aí ele começou a fazer terapia por conta disso. Porque ele não conseguia tirar essa imagem da cabeça de ver a irmãzinha dele daquele jeito, né? E aí agora ele tá com medo das câmeras, né? Nosso apartamento tem câmeras em todos os cômodos, porque alguém entrou no nosso apartamento quando nós não estávamos lá. E depois entraram com o Carol e os meus filhos na sala. Então a gente pôs câmeras como uma forma de segurança, né? E depois eu também tomei um outro passo em medida de segurança, mas ele tem medo das câmeras, porque a câmera é infravermelha, quando apaga a luz, ela acende umas luzes vermelhas e ele vê um monstro. E as câmeras, elas seguem, então ele acha que ela tem vida. E ele deu nome a todas as câmeras, para piorar a situação. Então da sala é Hebe, a outra é Lucy, tem Alfredo, tem... Todas as câmeras têm nome. Ele fala, papai... Eu falei, o que é, Benjamin? Hebe tá olhando pra mim. Eu falei, Hebe é uma câmera, Benjamin. Compra a lanterna, e mostra a lanterna pra nós. A gente já mostrou, mas não tem jeito. Ele olha pra câmera e na mente dele ele vê um monstro. Que vai comer ele, vai... Enfim. Você já assistiu o Wall-E? Então, ele olha pras câmeras e diz que é... Como é o nome da robozinha? Eva. Que ele chama de Eva, né? Porque ele assistia em inglês. Aí ele fala, Iva! Ele acha que as câmeras são todas amigas de Iva, que vai comer ele. Atitude em relação ao próximo, julgamento ou discernimento? Olha, eu já falei isso na pregação lá no retiro. A gente precisa saber a história do outro. A gente precisa entender o porquê que o outro age dessa maneira. Tentar fazer uma releitura da história das pessoas, né? Muitas pessoas fazem julgamentos tendenciosos, em que elas são as únicas beneficiadas. É aquilo que eu falei, para o outro, justiça, para mim, misericórdia. Julgamentos precipitados, julgamentos com insensibilidade, sem sentir o que o outro, severo.
E Jesus fala para termos cuidados com os cães e porcos e não lançar pérolas a essas pessoas. Existem pessoas que estão lá para nos fazer mal e nós não vamos dar a ela munição para ela usar contra a gente. Toma cuidado com os relacionamentos. Tô esperando O quê? você terminar de Pode passar. Ah, pode? Então, confusão ou oração? Você já foi para algum lugar onde todas as pessoas estavam orando ao mesmo tempo e você não conseguia se concentrar em nada, a não ser dizer amém? Já? Nossa, Você já com aquela. Eu fui criado- Você Hã? viu que é- Às vezes falava amém na hora errada ainda. A menor? Amém na hora errada. Ah, na hora errada, é. viu aquele pensamento. Que acabe logo, que acabe logo. Que acabe logo. Outra coisa, a gente não sabe orar. Eu descobri isso depois de muito tempo. A gente ora mal. A gente ora egoisticamente. Né? Jesus ensina como orar. Ele fala sobre o Pai Nosso. Ele não diz lá que aquela é a única oração aceita, mas é um modelo. Exaltação, pedido, agradecimento e pedido. É basicamente isso. Você exalta, adora, glorifica a majestade de Deus, pede pelo básico da sobrevivência e agradece pelas coisas que já recebeu. André, no livro também tem uma parte que ele fala assim: às vezes a gente ora para Deus abençoar o que a gente está fazendo, ao invés de pedir para que Ele nos ajude a fazer o que Ele tem abençoado a gente. Sim. Eu falo sempre, né? Eu falei lá no grupo da gente, uma irmã que orava por um carro lá em Mangabeira. Eu acho que você sabe quem é. Tem um filho, moro longe, e aí eu fico esperando. Carla várias vezes deu carona pra ela, aí era uma dificuldade porque ela não ia pro culto, porque morava longe, não tinha carro. E aí ciclo de oração, grupo pequeno, toda oportunidade ela pedia um carro. Que Deus abençoasse com o carro, que Deus abençoasse com o carro. No dia que ela recebeu o carro, ela pôde ir pra igreja. Desse jeito, nesse modelo. Aí eu falei pra ela, se você pediu tanto por um carro, quando o carro chega, você não... Então, aí eu comecei a olhar para ela e falei assim, eu vou começar a pedir a Deus que Ele não me dê nada do que eu peça, se o que eu estou pedindo vai me afastar dele. Então, se eu estou pedindo isso, mas se isso for motivo de me afastar do Senhor, não me dê. Ponto final. Às vezes até um filho, sabia? A pessoa pede um filho, pede um filho, pede um filho, quando o filho vem, o filho vira Deus. Né? Então temos que tomar cuidado. Quando Jesus fala sobre pedir, bater e buscar, né? Pedir, abre-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abre-se-vos-á. É a ideia de crescente e constante. Tem muita gente que desiste no meio do caminho. Eu sempre lembro de Ana, a mãe de Samuel. Lembra? Que, inclusive, como era o nome do sacerdote? Eli. Confundiu ela com uma bêbada, né? Dizendo que ela estava embriagada porque ela estava chorando e orando, chorando e orando. E quantos anos aquela mulher não orava a Deus por um filho? Ela nunca desistiu de orar por um filho. Quando tem, é logo Samuel. O primeiro sacerdote e, digamos, juiz, né? Do povo de Israel. Não é qualquer um, né? E o que foi que ela fez? Assim que ele nasceu, ela o dedicou ao serviço do templo. Ela não fez de Samuel um Deus, mas ela retribuiu a bondade de Deus para Deus. E a gente não faz isso. Muitas vezes a gente não faz isso. Pai que ama responde, ele fala, qual é o pai aqui que vai pedir, que o filho vai pedir um pão e ele vai dar uma cobra? Né? Que o filho vai fazer Não, vocês são maus e sabem dar boas coisas aos vossos filhos? Imagina Deus. Se você pedir, Ele vai dar coisas boas para vocês. Vocês têm que saber pedir bem. A ideia da intercessão, né? Vocês praticam a intercessão? Quem pratica a intercessão? Intercessão é você orar em prol de alguém. Ter alguém como objeto da sua oração. Porque na maioria das vezes a gente só ora por nós. A gente não ora pelo outro. Eu acho que nem cabe como intercessão, talvez a gente orar por pai. Eu oro pela minha mãe e pelo meu pai.
Não seria isso. Interceder pelo outro é se colocar como um parceiro de oração em prol do outro. Por exemplo, há uns anos atrás, a igreja descobriu que o filho de Joseph, Samuel, estava com câncer. Ele tinha acho que uns 10, 11 anos. Acho que tinha 12. Tinha 12? Tá aí o melhor amigo dele. Tá. Não, o melhor amigo é Lucas, né? Mas você cresceu com o Samuel também. O Samuel é um pouco mais velho que você ou você é... Eu sou um ano mais velho. Ah, então o Lucas que era mais novo que vocês. Lucas. Makini, Sim. mais novo. Agora, Meu Deus. Lucas é mais novo. Então, tinham 12, né? E a gente descobriu... Bom, pra quem conhece Samuel, vai saber do que eu tô falando. Porque aquela criança, ela não existe. Agora já é um homem casado e tudo, mas... Eu não lembro de ter conhecido uma pessoa com a maturidade que o Samuel tinha aos 10 anos. Servo, dedicado, humilde, muito humilde, um menino bom, sabe? Exemplo. E quando nós recebemos a notícia do câncer de Samuel, foi chocante. Foi tipo, como assim? E aí o que aconteceu? A igreja começou a interceder pela vida dele. Então nós nos colocamos à disposição de Samuel para orar constantemente sobre a vida dele. Foi o que a igreja fez por Pedro quando Pedro estava preso. A igreja orava dia e noite pela vida de Pedro na prisão. Isso é intercessão. Eu me colocar quase que à disposição inteiramente para, junto a Deus, interceder e clamar por propósitos alheios, não meus. Por alguém. E é muito difícil encontrar pessoas que façam isso, porque a gente está sempre preocupado em dizer Senhor, eu, Senhor meu, Senhor minha, né? A gente ora só por nós. E, por exemplo, quantas e quantas pessoas falam assim, eu estou passando por isso, ora por mim. Quantas a gente faz uma oração mesmo, de verdade, por essa pessoa? Às vezes eu vi pessoas falando assim, vamos orar agora, porque na mente dela, se eu sair daqui eu vou esquecer depois, então vamos orar agora. Isso não é intercessão. Intercessão é você estar constantemente se apresentando diante de Deus por uma causa que não é sua, e sim seu irmão. Isso é intercessão. Foi o que a igreja fez por Pedro, foi o que a igreja fez por Samuel, foi o que a igreja fez recentemente pela Eda, que também descobriu um câncer, a mãe de Samuel. Eu soube de várias pessoas no Brasil inteiro que conhecem a Eda e orar, intercederam por ela, clamaram pela vida dela. E aí quando foram fazer a biópsia, descobriram que o câncer era do tamanho de um grão de quinoa. Eu falei, Eda, nem precisava orar tanto, né? Ela começou a rir. Eu falei, um grão de quinoa? E ela disse, pois é, mas valeu as orações. Então, ela já está completamente em perfeito estado. Eu falei, se eu soubesse que era do grão de quinoa, eu não tinha intercedido. Só orar estava bom. Né? Mas a ideia de que sentir o outro, se preocupar com o outro, dar cobertura ao outro, sabe? Sabe quando o policial, quando você tá, alguém já jogou Counter-Strike? CS? Então, sabe quando você vai entrar em um lugar, jogando em equipe, que você vai entrar num lugar que você não sabe o que é, então um vai e o outro dá cobertura? É a intercessão. Alguém está indo para algum lugar perigoso e eu estou dando cobertura para ele aqui em oração. É engraçado também que até quando a preta não fosse para interceder por ela mesma. Exatamente. Minha mãe recentemente teve um AVC e aí a igreja em si se juntaram porque minha mãe não estava conseguindo fazer nada conscientemente. Então a igreja se juntou em prol da oração por ela. E tipo, lá em Brasília eles têm muito esse costume de interceder pelos irmãos. Quando o irmão teve um acidente e ficou sequelado, a igreja intercedeu pela vida dele e hoje em dia ele está bem. E é aquele princípio que jamais podemos esquecer, que a oração do justo é poderosa e eficaz. Né? Então, quando nós intercedemos pelo outro, é uma maneira de amar o outro, de servir o outro, de sentir o outro. Né? Algo importante é ser ensinado. Sim, a gente não fala muito sobre isso, né? Muito importante ser ensinado. De estar sempre cobrindo o outro, né? Cobrindo o outro. Destruição ou vida, frutos bons ou maus, são escolhas.
Jesus falou, o que é que vocês querem? São escolhas que fazemos, né? Pensar sobre essas escolhas e sobre o destino que essas escolhas... 207. Ali está escrito 207 no 207. Sério? É 15 a 20, depois do número 6. Era em 15 ou 20, eu acho que é 1 e 6. Ah, é do 15 ao 20, é do 15 ao 20 e depois 7 do 1 ao 6. Só pra dizer que faz isso, né? Do 15 ao 20 e o 7 ao 1. O delay. Nossa. Agora eu vou eu entender. Agora sim você Capítulo 7, do 15 ao 20 e do 1 ao 6. Agora que eu vou. Agora eu entendi. Legível. Tá me dando. Não, você leva a sobrancelha. Falar ou fazer? Fazer é mais importante do que só falar, não é? Então tem pessoas que... Você falando. Ou fazer falando. Tava sentindo falta nos comentários do Abraão. Obrigado, Abraão. Fazer falando. Enquanto você vai, alguém falou sobre indo pelo caminho e pregando. Foi você? Sobre a ideia de ir no id, né? Sim, lá no retiro, né? A ideia de, enquanto você vai indo, você vai falando, batizando e fazendo discípulos, né? Então, é fazer falando e falar enquanto faz, né? A ideia é do praticar, da prática, né? Como eu falei ali. Pratique a palavra, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, né? Ouvir, falar e fazer. Foi o que os discípulos fizeram, ouviram do Senhor, fizeram e falaram. Deixa eu só, quando Lucas, eu gosto muito dessa forma como Lucas apresenta, no livro de Atos capítulo 1, versículo 1, ele diz, excelentíssimo Teófilo, em meu livro anterior eu dediquei a escrever tudo que o Senhor começou a fazer e ensinar. E eu fiquei por muito tempo pensando, por que ele colocou nessa ordem e não ensinar e fazer? É porque Jesus primeiro faz, mostra como faz e ensina aos outros como fazer, fazendo. Então Jesus não é só de palavra. Então você pode olhar para Jesus e mesmo que ele não diga uma única palavra, mesmo assim você consegue aprender e saber o que fazer e como fazer. Porque ele é desses, não é? Então Jesus, mais uma vez, Jesus nunca vai nos pedir nada que ele já não tenha feito antes. Perguntas? Comentários? Concluímos bem o Sermão do Monte, um dos melhores e maiores sermões da história da humanidade. Não? Então vamos partir rapidinho. Você pode mandar os slides depois. Eu vou mandar em PDF. Se é a segunda. É que ela não tava. Ela não estava ontem. Tá vendo? Mas Duda estava. E estava no WhatsApp como está agora. Eu não tô no WhatsApp. Eu tô pedindo almoço. No seu óculos reflete, sabe? Eu tô pedindo almoço. Tô tirando onda, Duda. Sim. Interessante isso que tu falou sobre Jesus. Isso também serve de exemplo para a liderança. Antes de colocar algo para a igreja, eles fazem primeiro, depois. O exemplo ensina mais do que a pregação. O exemplo ensina mais que a pregação. Tem uma frase que assim, eu não gosto totalmente dela, mas é interessante pensar. A frase diz: pregue a palavra, nem que para isso seja preciso usar palavras. Parabolas? Não, sua. Né? Então, pregue a palavra, nem que para isso seja preciso usar palavras. Então, às vezes a pregação é a própria vida da pessoa, é o exemplo dela, é o que ela é, né? Na sua essência. Porque às vezes, uma criança, por exemplo, ela aprende mais pelo que você faz do que pelo que você fala. Ela vê muito mais
vendo do que ouvindo. Então, se você fala uma coisa e faz outra, adivinha o que ela vai fazer? O que você fez e não o que você falou. Exatamente. É a minha tia o tempo inteiro pedindo para os meus filhos, para os filhos dela, né, para os meus primos, vocês não podem fumar. Eu falei, ué. E era uma caipora, o cigarro o tempo inteiro na mão. Aí eu falei, tia, a senhora já parou para pensar que o que a senhora está fazendo já está ensinando alguma coisa para os meus primos? Aí o que foi que ela começou a fazer? Fumar escondido. Ela começava a fumar escondido. Aí minha prima chegava na cozinha. Que cheiro é esse? Eu acho que eu queimei alguma coisa no forno, minha tia. Mãe, você tá... Mãe, eu acho que você tá fumando. Não! E os dentes tudo amarelo, bafo podre. Então, a criança não vai aprender só vendo você falando para ela o que você vai fazer, mas ela vai lhe imitar. Então, esse é o exemplo que o Cristiano trouxe. Dá um medo, né, quando vê Luiz e Augusto chegando assim. Parece que seres comuns, cara. Parábolas. Parábolas foi um dos recursos mais usados por Jesus para falar com seus discípulos na frente de pessoas que não eram seus discípulos. Então a parábola é o método que Jesus usa para não entregar o ouro. Exatamente. Então quando Jesus tinha que ensinar alguma coisa muito, muito, muito espiritual e tinham pessoas que ele não queria que entendesse, ele usava parábolas. Então o que é parábola? Jesus falou por muitas coisas. Jesus falou muitas coisas por parábolas. Jesus já havia contado algumas pequenas parábolas antes do momento do seu ministério. É o exemplo de Lucas 7, 41 a 42. Quem pode ler? Você pode ler. Você estava na lista. Lucas 7, 41 a 42. Eita, cuidado para não derrubar. Deixa eu derrubar. Jesus continuou. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Essa é uma das primeiras parábolas que Jesus conta. E ele fala sobre quem muito é perdoado, mais ama, né? Essa é a ideia. Então, de agora em diante, o uso das parábolas se torna intenso e constante no ministério de Jesus. Jesus começa a emendar uma parábola atrás da outra. É parábola para dar e vender. São muitas histórias que Jesus conta. Uma coisa sobre parábolas é que as histórias são possíveis de acontecer. Então, será que eram coisas que Jesus via e guardava para usar como ilustração? Ou eram coisas que Jesus criava na sua cabeça, mas que eram possíveis de acontecer? Uma delas que me intriga, uma das parábolas que mais me intriga, que eu não sei se a gente pode até considerar como parábola, mas é considerado por muitos como parábola, é a parábola do rico e do Lázaro. E olhando Efésios, né, quando Paulo fala sobre as regiões celestiais, eu fico pensando, rapaz, isso pode ter acontecido. De fato, o Hades dividido em 2 partes, de um lado o tormento, do outro lado o seio de Abraão, e o Lázaro o rico pede para que o Lázaro molhe a ponta da língua dele para aliviar. Depois ele diz, manda que ele vá lá e fale para os meus irmãos, né? Deixa que eu vou lá e fale para os meus irmãos que eles precisam mudar de vida para não vir para cá. Então, e aí a resposta é que deixe que os vivos, né, falem para os vivos, né? Não são os mortos que vão falar para os vivos, mostrando a ideia de que o mundo dos mortos não entra em contato com o mundo dos vivos. Pode até entrar, mas não é o caso. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta. Então, Jesus não foi o primeiro ou o único a usar parábolas para ensinar alguma coisa. A parábola já era um artifício utilizado no Antigo Testamento. Eu separei 2, existem vários outros, tá? Mas eu separei pelo menos 2 exemplos de que Jesus não foi o primeiro a usar esse tipo de
metodologia de ensino, né? Ezequiel já tinha falado, Oséias, Daniel usou, Jeremias usou. Então muitos outros profetas também já tinham usado parábolas para ensinar alguma coisa. Porém Jesus, claro, é o mais notável dentre todos, porque a quantidade de parábolas, a riqueza das parábolas, dos detalhes, a aplicação das parábolas é muito mais evidente do que os profetas do Antigo Testamento. A palavra parábola vem do termo grego composto por parabole, que literalmente significa aquilo que é lançado ao lado de. Então eu pego uma coisa aqui e lanço ao lado de para comparar os fatos, né? E está relacionado ao vocábulo paralelo. Então, de um lado eu tenho a afirmação ou a história declarada e paralelamente a ele a verdade espiritual não verbalizada, não declarada. Então eu uso alguma coisa física que a gente conhece para exemplificar alguma coisa espiritual que na verdade é o objetivo da minha parábola. É contar alguma coisa que as pessoas entendam, levando elas a conhecerem algo desconhecido, que é o espiritual. Esse é o objetivo da parábola. E por que parábolas? Então, os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Mateus 13:10. Eu acho que eles já estavam de saco cheio, né? Falei: Jesus, fala direto, macho. Esse negócio tá arrodeando aí, parábolas, essas histórias. Nem eles entendiam, né? Por muitas vezes Jesus tinha que ir, chamar eles à parte e ter que explicar, porque nem eles entendiam. E aí a pergunta é: para, macho, de falar parábola. Por que parábola? O tempo todo história, né? E aí a parábola, né, símile ampliada, dá a ideia de um vislumbre mais amplificado da história. Definição mais comum, uma história terrena com um significado celestial. Algumas características. Quando você conta a história, você prende a atenção do ouvinte. Você pode falar teologia, mas quando eu digo aqui, vou contar uma história, todo mundo para de escrever, fica assim. Porque a história faz isso, a história prende a atenção e você fica olhando os detalhes da história. Então, é por isso que pregadores usam ilustrações em suas pregações. Tanto para acordar as pessoas, tanto para tirar as pessoas do zap durante a aula, como para fazer as pessoas prestarem atenção. Todos gostam de ouvir história. Quem não gosta de ouvir história? Da criança ao vovô, todo mundo gosta de ouvir história. Histórias cativam, prendem a atenção, né? Estimula o nosso raciocínio, a gente fica pensando e algumas histórias ficam na nossa memória, né? Chamam tanto, impactam tanto, dependendo de qual seja a história, que a pessoa, e fica, como é que o boi fica com o mato? Ruminando aquela informação, ruminando, e ela vem e vai, e até você chegar a um consenso do significado daquela história. Ajuda a compreensão da lição, pois ilustra princípios abstratos e histórias sempre são fáceis de memorizar. Às vezes você ouve um sermão inteiro e uma história é tudo que você consegue decorar daquele sermão. Você até esquece do resto, mas teve uma vez que fulano pregou, ele contou tal história. Eu nem sei sobre o que ele estava pregando, mas essa história, não é assim? Chamou minha atenção, marcou minha vida e eu nunca esqueci. Isso acontece. E é exatamente por esse motivo que Jesus conta parábolas. Então, respondendo a pergunta do apóstolo, por que você conta parábolas? Porque parábolas são histórias. Histórias prendem a atenção, histórias marcam, histórias fixam, histórias ensinam. É por isso que Jesus usa parábolas. Primeiro, para revelar verdade aos que tinham corações receptivos. A parábola serve como peneira. Muitas vezes a parábola é uma peneira. E o que Jesus está peneirando? Os que querem ouvir honestamente e os que querem ouvir para usar aquilo que ouviram como armas contra Jesus. Então, quando ele conta uma parábola, os que têm corações receptivos entendem. Mas os que não têm ficam dizendo: o que ele está dizendo? O que tem a ver grão de mostarda? O que tem a ver o campo que foi vendido? O que é isso que ele está dizendo?
jantar de um rei que chamou, um filho que foi embora e voltou. Entende? Então é meio que confuso, né? Uma mulher que perdeu uma moeda, assim, e o que é isso, não é? Então, quem tem corações receptivos vão receber a revelação do que aquela história está contando. O segundo princípio, o objetivo da parábola, é sim para ocultar a verdade dos que não tinham corações receptivos e também para ensinar uma verdade central e espiritual. Vamos ler esse texto? Mateus 13, do 11 ao 17. Quem pode ler? João, leia pra gente Mateus 13, do 12 ao 17. Do que tá aqui, ó, Mateus 13. Não tá enxergando? Tá mal, hein? 11 ao 17. Ele respondeu: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a ele não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. Quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhe falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fossem, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, os ouvidos de vocês, porque ouvem. Então, ouvidos e olhos que veem e ouvem e entendem. Então, o objetivo de Jesus é confundir mesmo os que não querem. Confundir os que não querem. Eu separei aqui para vocês algumas parábolas que tem a ver com o reino. E eu queria só que vocês, anotassem ou lessem depois. Temos a parábola do semeador, que inclusive é contada pelos 3 evangelhos sinóticos. Os 3 falam sobre essa parábola. Lembra do semeador que saiu a semear, e aí terreno pedregoso, o terreno espinhoso, solo endurecido e terra boa, né? E aí Jesus está falando, dizendo que cada um daqueles solos significa um coração, né? Uns que ouviram e não quiseram prosseguir, outros que os pássaros levaram porque não deu tempo de germinar, enfim. Essa é a parábola do semeador. Depois ele fala sobre a parábola do crescimento silencioso. Ele fala, olha, você planta a semente e você não vê quando ela cresce, porque você planta, mas quem faz crescer é o Senhor. Então a parábola de que você tem que fazer a sua parte, que é de plantar, mas o crescimento quem faz e quem dá é Deus, né? A parábola do joio, a ideia de que o joio e o trigo crescerão juntos, pessoas que realmente são cristãs e discípulos de Jesus versus aqueles que estão ali só para tumultuar. E Jesus falou, não é a sua função separar o joio do trigo, eu vou fazer isso no último dia. Quem for joio, quem for trigo vai ser revelado no final. Depois ele fala sobre a parábola do grão de mostarda e do fermento, que remete à fé, né? Se você tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Você dirá esse monte, vai para lá e vem para cá e tal. E o fermento, que é um pozinho que misturado com toda a massa faz crescer, e ele chama isso de fé. Depois ele fala sobre as parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande valor em relação ao reino de Deus, ao fato de você abrir mão de coisas que você tem nessa vida em troca daquilo que é espiritual, eterno e indestrutível, né? Onde o ladrão não rouba, a traça não come e aquilo tudo, né? E temos a parábola da rede de pesca, lembra? Você joga a parábola e vem toda sorte de peixes, peixes maus e peixes ruins, não é?
E aí no final o pescador vai separar os peixes que são bons dos peixes que não são. O que foi, Yuri? Você joga parábola. Joga a rede de pesca, desculpa. É porque já está chegando o meio-dia, os neurônios já estão pensando na carne de panela que vai chegar daqui a pouco. Já estou começando a salivar. Para terminar, bom, alguma pergunta, algum comentário sobre parábolas? Então vimos o Sermão do Monte, vimos parábolas, perguntas? Não? Todo mundo bem com parábolas? Sim? Ok. Então, eu vou dar para vocês uns 20 minutos na primeira parte da tarde para vocês criarem uma parábola em sala. Então já vão pensando, cuidado Duda. Sweet! Já vão pensando em alguma história que vocês poderiam, lembrando, é uma história física que ensina alguma coisa espiritual. Tá bom? Individualmente. Individualmente. Tá bom? Vamos partir aqui rapidinho, temos 15 minutos para falarmos sobre os 12, sobre os apóstolos. Então, os apóstolos são aqueles que continuariam com o ministério que Jesus iniciou. Jesus prepara eles, treina eles, capacita eles para continuarem com o que Jesus começou. Uma coisa interessante que a gente vê sobre essa escolha é que um dia antes de Jesus escolher quais dos seus discípulos seriam os 12 apóstolos, ele passa a noite orando. Ele vai para o monte e ora. Isso nos ensina um princípio muito importante, né? Que antes de qualquer decisão que a gente precisa tomar, antes de qualquer coisa, oração. Jesus passou a noite orando. A noite inteira, e mesmo assim escolheu Judas por um propósito. Passou a noite orando e mesmo assim escolheu Pedro, que o negou. Então, a oração é a chave da coisa, né? Em Marcos 3,14 diz: designados para estarem com ele, para serem enviados e pregarem e receberem autoridade para expulsarem demônios. 12, a ideia de completude, já falei sobre isso, né? Tivemos 12 patriarcas. Esse é seu almoço? É, Por que você não pediu quentinho? porque eu não gosto de carne de panela. O que é que tem aí? Tem E porque ela tem hambúrguer. dinheiro, claro. Não, meu pai que pagou, né? Hambúrguer. É um hambúrguer. E é hambúrguer de anel de cebola com frango. Você vai dividir com a gente? Você me dá nota? Não fazeis nada por ambição egoísta. Não, pode comer. Eu não como hambúrguer. Como é que fala? Hambúrguer. Não Mas como ele mais. Ele parou até com doce, né? Então, sobre completude, patriarcas, as tribos e os próprios apóstolos. E eu já falei sobre isso, que apóstolo significa aqueles que foram enviados, né, com uma missão. Então, aqui temos a lista. Agora sim. A lista dos 12 apóstolos escritas em 4 livros diferentes, né? Nos sinóticos, João não fala sobre a escolha dos 12, e Atos. Então, Lucas faz 2 vezes a lista. No livro no Evangelho e no livro histórico. E eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa interessante. A lista, isso aqui é só uma curiosidade teológica, certo? A lista ela sempre segue um padrão quando elas são apresentadas. Pedro, André, Tiago e João sempre são citados em primeiro lugar. Independente da ordem. Por exemplo, Pedro começa encabeçando todas as listas. Isso nos dá indicativo de que Pedro tinha uma relevância entre os grupos dos 12. E aí você percebe André, depois aparece André e André por último. Aí aqui temos Tiago, mas Tiago é citado em segundo aqui, em terceiro aqui, como aqui. Então,
você percebe que a lista do próprio Lucas é divergente. Eu acho que o almoço chegou. Vai lá. A felicidade dele. Posso ir? O sorriso. Então, olha, na primeira lista o Lucas põe Pedro, André, Tiago e João, e na segunda lista ele põe Pedro, João em segundo, Tiago continua em terceiro e ele muda André de posição. Adriano, isso tem alguma relevância? Não, mas é interessante observar como eles dispõem essa lista. E independente de onde a lista faz, Pedro, André, Tiago e João sempre são os 4 primeiros citados. Depois, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus sempre são citados no bloco do meio, independente da ordem. Mas Filipe encabeça esse segundo pilotão de apóstolos. E aí muda, né? Temos Bartolomeu, Tomé. Só que Tomé aparece em último aqui, em último aqui e em terceiro aqui. Mateus, é interessante Mateus se citar por último no livro dele, né? Nesse segundo bloco, ele põe o nome dele em último, no segundo bloco, né? Mas aí já Marcos põe Mateus aqui em terceiro, tanto quanto Lucas no Evangelho, mas em Atos ele põe Mateus em último lugar, né? Então há essa diferenciação. E aqui são os menos lembrados, coitados. Em último lugar, por que será? Por que sempre em último? Faltou alguém. Judas Iscariotes. Bota aí o nome dele. Em Atos não aparece Judas Iscariotes porque ele morreu, não está mais entre os apóstolos, né? Mas, lembrando, na mesma padronização, Tiago, filho de Alfeu, é encabeçado nesse terceiro pilotão em todos os livros. E aí há uma alternância do terceiro para o último. Tadeu. E aí, cadê Tadeu aqui? Tadeu também é conhecido como Judas, filho de Tiago. Tá vendo? Então esse Judas aqui é Tadeu. Tadeu? Simão Zelote e por último Judas Iscariotes. Então, quando você vê Tadeu é também Judas, filho de Tiago, certo? E Natanael? Quem é Natanael aí? Natanael não aparece, não é? Quem é Natanael? Bartolomeu. Então, Bartolomeu é Natanael, aquele que Filipe chamou. Bartolomeu é aquele que disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É o mesmo. Natanael e Bartolomeu são a mesma pessoa. Todos foram chamados, todos tinham potencial, todos receberam poder, inclusive Matias e Paulo, que são chamados depois que essas listas aqui foram escritas, né? A gente já poderia, inclusive, colocar Matias, mas no lugar, quando Atos foi escrito em 1:13, no momento, cronologicamente, não ainda tinha sido feita a escolha por Matias em substituição a Judas, por isso que ele não aparece na lista, porque é no início do livro, né? E a escolha de Matias se dá no final do capítulo 1. E Paulo lá no meio do livro de Atos. Tá? Então ele não é citado na lista inicial. Então são 3 listas de 12, uma lista de 11 e adicional de 2 ao longo da história. Matias no final do capítulo 1, Paulo lá pelo capítulo 8, 9, né, de Atos. Tá certo? Para finalizar, faltando 5 minutos, vamos falar rapidinho aqui. Eu li um livro chamado A Morte dos Pais, o nome do livro. E lá ele fala, segundo a tradição, não é uma coisa que a história confirma, mas é uma coisa que os historiadores acreditam que possa ser verdade pela perpetuação da informação. Então, várias gerações perpetuaram essas histórias, e aí é por isso que eles dizem que, seguindo a tradição que foi ensinada, essa poderia ser a morte de alguns apóstolos. Fonte, livro, total. Eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre as informações que irão aparecer aqui, tá bom? Só é fonte de pesquisa. Então, rapidinho, quem é esse aqui? Pela foto, ninguém sabe quem é? Mateus. André, que é o primeiro a ser chamado, né? André é o primeiro apóstolo a ser chamado. E aí diz que a morte dele foi
bem ruim, né? Então ele é padroeiro no sentido de iniciar a igreja na Escócia e também na Rússia. Eu nunca ia imaginar que André chegasse tão longe. Mas há inclusive basílicas de André pela Igreja Católica, tanto na Rússia quanto na Escócia. Gente, Escócia, um apóstolo chegou na Escócia. Não dá nem para imaginar, né? E André é irmão de Simão Pedro, foi o primeiro dos apóstolos a receber o título de pescador de homens, recrutar novos discípulos para o mestre. Como ele morreu, após a ascensão de Cristo, a Escritura cala por completo a seu respeito. Foi fundador das igrejas na Acaia, onde, pelo que consta, foi crucificado numa cruz em forma de X. Então eles faziam a madeira assim, né? E eles eram mortos nessa posição. Uma curiosidade, o nome dessa cruz é tripalho. Tripalho aí. É o nome de trabalho. Exatamente. Porque dava trabalho para a pessoa morrer. É verdade. Enquanto na crucificação por cruz mesmo, durava cerca de 3 dias, numa cruz assim, eles duravam até semanas. É tortura. Eles duravam semanas na cruz. Então, quanto tempo André ficou na cruz? Não sei. Esse outro aqui É Pedro, não é irmão de André? é Bartolomeu. Foi, mas é o mesmo boneco. Não é não. Não é, não é. Esse não tem textura, Aquilo cara. era Cabelo. ruim, ó. É Com diferente. cabelo. Olha, ele é cearense, mano. É o mesmo boneco. Não é, Senhor. Aquilo lá era Senhor. ruim, vai ser moreno. Olha, ó. Outro. Então, olha a roupa desse. Certo? E olha isso. Ele barba. Abriu a boca. A testa. Abriu a boca. Esse é seu Bartô. E vamos ver como o seu Bartô morreu. Seu Bartô morreu. Surrado, esfolado e depois crucificado. João o chama de Natanael ou de Nataniel, que em hebraico significa Deus, deu, Natan. Então Natan deu e El é Deus. Então Deus deu, Natanael. Nasceu em Caná da Galileia e foi apresentado a Jesus pelo apóstolo Filipe. Pregou na Índia, onde levou muitos à conversão. Mas a morte do pobre levou uma surra, foi esfolado. Sabe como que eles esfolavam, né? Eles amarravam pelos tornozelos e arrastavam por carruagens pela cidade até o lugar onde ele seria crucificado. Isso é o esfolar deles, certo? Eles amarravam os pés, prendiam ao fundo de uma carroceria e os cavalos na frente e ele sendo esfolado até o local. Não, eu já morri nesse percurso, né? Eu. Mas Bartolomeu ainda foi crucificado no final de tudo. Não, os caras eram uma fibra, não sei como é isso não. Esse é diferente. Quem é esse? Tiago, filho de Alfeu. Gente, não tá parecendo não com Alfeu, a cara de Alfeu. Ó. Pegou todas as caras com a moça mudou. Apedrejado até a morte. Foi bispo ou presbítero, né? De Jerusalém após o martírio de Tiago, filho de Zebedeu, no ano 42 e morreu em 61 ou 62 depois de Cristo. Temos um outro aqui. Quem é esse? Esse é Mateus. Esse é Tiago, filho de Zebedeu. Bora, filho. Tiago foi decapitado e ele é conhecido como o primeiro evangelizador da Espanha, né? Ele cumpriu o que Paulo gostaria de ter cumprido, né? Era primo consanguíneo de Cristo, de Jesus. Tiago, filho de Zebedeu. E esse? Esse é Tadeu. Esse é João. Esse é João. João foi o único que morreu tranquilo. Só que não. Olha aqui. Diz a história que o imperador Domiciano colocou ele em uma cadeira com óleo fervendo. Uma caldeira. Um panelaço com óleo fervendo e o cara saiu ileso. Seria esse o caso de Daniel na cova dos leões? Seria esse o caso dos jovens na fornalha ardente? Será que Deus repetiu a história com João? Não sei. Exatamente. Em Pátimos,
para onde foi degradado, escreveu o Apocalipse, segundo consta, viveu e morreu em Éfeso, onde foi sepultado e morreu de velhice mesmo. Judas, A sacolinha na mão entregou, né? mas é o Judas Tadeu. Trollagem. Essas figurinhas. Tá muito bem essas figurinhas. Vou trocar. Tá horrível. Foi apedrejado até a morte, né? Judas Tadeu nasceu na Galiléia, seu pai era irmão de José. Sabiam disso? José. E sua mãe era prima e irmã de Maria, a mãe de Jesus. Pregou o evangelho na Judéia, em Samaria, na Idumeia e na Mesopotâmia. Segundo alguns textos apócrifos, teria sido ele o esposo nas núpcias de Caná, onde Jesus transformou água em vinho, o que explicaria a presença de Maria, Jesus e seus irmãos naquele contexto. Alguns apócrifos dizem que ele era o que estava casando nas bodas de Caná, onde Jesus transformou água em vinho. Então agora o vinho da festa do primo dele. Do primo dele. Tinha que ser o vinho bom. Se não fosse primo, seria ruim, né? Por isso que a Maria pediu. Pode ser, né? A prima dela estava casando o filho, né? Então, isso é tudo fonte apócrifa, tá? De livros não inspirados. Vai, Dudu. Faz teu nome, Dudu. Mateus. Não, esse tem cara de coletor de impostos, esse tem. Mateus. Mateus foi perfurado com lanças até a morte. Há indícios de que ele foi pendurado pelos braços e os soldados perfuraram ele até ele morrer. Também chamado Levi, era coletor de impostos e foi o autor do primeiro evangelho. Outras fontes se referem que Mateus teria sido martirizado por apedrejamento, queimado e decapitado na Etiópia. Mas o que mais se espera, assim, as fontes mais confiáveis, é de que ele tenha sido furado por lanças pela história católica, né? E esse? Esse é Pedro. Falta duas. Eu tenho um poder de adivinhação mesmo. Eu vi os outros 9 que você errou. Acertou um de 12. Pedro, ao que tudo indica, foi crucificado de cabeça para baixo, né? Era chamado Simão Bar-Jonas, ou Simão filho de Jonas, mas teve o seu nome trocado por Jesus para Pedro. Era natural de Betsaida, irmão de André, e selou o seu apostolado com o seu próprio sangue, pois foi martirizado em seu próprio pedido, crucificado de cabeça para baixo, por não se julgar digno de morrer da mesma maneira que o seu Senhor. Então, ele foi crucificado cruz mesmo, não foi X, mas só que de cabeça para baixo, e muito provavelmente houve uma hemorragia cerebral que causou a morte de Pedro, né? Porque o sangue vai todo para o cérebro e lá ele não aguenta e morre. Continuando aqui, só para a gente finalizar. Felipe! Acertou! Felipe também foi crucificado. Os romanos não tinham muita criatividade, crucificou todo mundo, né? Natural de Betsaida, por tradição afirma-se que Felipe morreu crucificado aos 87 anos. Crucificaram um vovô. O cara sem respeito, né? Em Gerápolis, no templo do imperador Domiciano. Esse Domiciano foi o cão. Chupando manga, mano. Chupando manga. Esse aqui? Esse Esse é Zelote. é Zelote. Simão Zelote, exatamente. Crucificado também, sem criatividade romana, é o mais desconhecido de todos os apóstolos. Dele a Bíblia só conserva o nome, não tem mais nada. Ninguém sabe nada sobre ele, né? Segundo Egesipo, sei lá como se pronuncia esse nome, teria sofrido martírio durante o Império de Trajano, no ano de 107, quando já contava com a idade de 120 anos. Um senhor de 120 anos. A crueldade romana. Se esperasse mais uns 2 anos, ele morria naturalmente. Esse é viável aí. Era só empurrar ele em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Ele caía, quebrava o baço e já dava informação. O apóstolo Tomé foi atingido por uma lança na Índia durante uma das suas viagens missionárias para estabelecer a igreja lá. Muito provavelmente, dentro desse livro, o autor, ele diz que houve uma perseguição, houve uma dispersação por conta da perseguição, e enquanto Tomé estava tentando fugir, de longe, um soldado romano atirou a lança e furou-lhe, transpassou o peito, e aí ele morreu nessa fuga. Mas não é nada certo, né? Isso aqui são só hipóteses históricas.
A História, a Morte dos Pais é o nome do livro. Esse Cara, é... eu já vi esse aí, velho. É igualzinho. Tá repetindo já. Esse é Matias. Repetindo. É igual. Matias foi apedrejado até a morte, escolhido pelos discípulos por sorte para ocupar o lugar que era de Judas Iscariotes, que se suicidara. Judas Iscariotes, nós não temos foto dele porque a gente não tirou foto antes dele morrer. Não, na verdade a gente não tem foto dele mesmo. Suicidou-se por enforcamento, sucumbindo à tentação e traiu Jesus por 30 moedas de ouro após o que, com fortes remorsos, suicidou-se. A pontuação está toda errada aí, né? Esse dá pra confirmar como morreu. Esse a Bíblia testifica. Também o próximo, né? Quem é o próximo? Paulinho. Paulinho da Viola, né? O Paulo. Alguns biógrafos de Paulo mencionam que Paulo foi decapitado fora da cidade de Roma, em Ad Aquas Sávias, que significa fora da cidade, que seria para não contaminar a cidade com a morte de um... como é o nome que ele era chamado? Sangue frio. Não. Agitador. Trouxa. E os seus amigos o enterraram numa propriedade particular às margens da via que levava para a Hóstia. De acordo com a opinião mais comum, Paulo sofreu martírio no mesmo dia e no mesmo ano que o apóstolo Pedro, mas em locais diferentes. Morreram juntos, mesmo dia e mesmo ano. Chegaram juntos no céu. Você, Pedro, Paulo! Chegamos! Nossa, esse é o humor negro, né? Sim. Ele era cidadão romano, não podia crucificar. Ele não podia ser crucificado, porque ele era cidadão romano. Então, foi decapitado. Olha, o Pedro sabe como Paulo morreu. Encontrou com ele lá, né? Então, mais uma vez, isso aqui é fontes apócrifas, fontes históricas, fontes de tradições, né? Mas é interessante pensar que todos eles sofreram em nome de Cristo. Todos sofreram e morreram por Cristo, né? Vamos orar pelo almoço? Eu vou pedir pro Yuri. Pode orar? Nossa, pedi pro cara que ora meia hora com o almoço. Seja sucinto, amado. Tá? Pode ser Senhor, me sustenta, pode ter na tua... Só ora. Deus, Pai, Todo-Poderoso, Senhor, obrigado, Pai. Mais uma vez estamos aqui, Senhor. Obrigado por essa aula, Pai, onde aprendemos um pouco mais do Senhor, dos teus servos, aquele primeiro século, Pai, tuas palavras de monte. E que não só estudemos, Pai, mas também pratiquemos. São palavras não só para eles, não para nós. Abençoa cada um dos que estão aqui, Pai, para ouvir, colocar em prática. Que o Senhor continue abençoando também Adriano, Senhor, da luz. Coloca palavras em sua boca, Pai, tuas palavras em sua boca, para que possa nos ensinar da maneira mais precisa possível, Pai, e que a gente realmente possa ter o coração aberto para ouvir. Obrigado, Senhor, também pelos alimentos. O Senhor também nunca deixa faltar, sempre nos abençoa, dá mais do que a gente precisa, mais do que a gente imagina, Senhor. Obrigado por sempre cuidar de cada um de nós, de nossos famílias, de nossas casas. Em nome do Filho de Jesus, nosso Senhor e Salvador, oramos. Amém. Amém.